Oi, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre trabalhando com traumas com uma abordagem da psicologia muito interessante chamada EMDR. Vamos lá, vamos começar do início então, né? Em 2004 eu trabalhava num programa de educação financeira. Lá atendia várias pessoas que queriam mudar a forma como elas se relacionavam e que elas lidavam ali com os números, né? Então a gente fazia uma orientação simples, básica de organização financeira e trabalhávamos de uma forma mais intensa com a mudança de comportamento, que é um dos objetivos da psicologia. Eu sou uma psicóloga e trabalho com psicologia. Agora, algumas pessoas lidavam super bem dessa forma e outras não. Outras, por mais que elas queriam a mudança, elas não conseguiam aderir. Elas não conseguiam fazer a mudança que elas queriam fazer. E aí eu comecei então a procurar outras formas para que o nosso trabalho pudesse ser mais efetivo. Foi aí que eu conheci o EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que traduzindo seria dessensibilização e reprocessamento por meio do movimento ocular. É uma forma de psicoterapia desenvolvida ali na década de 80 pela psicóloga e doutora Francine Shapiro. A base teórica do EMDR é da psicologia e da neurociência. E ela é excelente para trabalhar com trauma. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda o EMDR para trabalhar com o transtorno de estresse pós-traumático. Com o EMDR, aqueles casos que estavam patinando começaram a ter um movimento e as pessoas, enfim, conseguiram fazer a mudança de comportamento que elas esperavam. Vamos dar um exemplo para ver como é que a gente pode, então, usar o EMDR na questão das finanças, principalmente nos traumas financeiros? Acho que assim fica bem mais claro. Vamos pegar a planilha, porque planilha é um instrumento bacana, né? É aquele instrumento que a gente usa, assim, para organizar as finanças. Ele, a princípio, deveria ser uma coisa muito simples, porque é receita, relaciona despesa, receita menos despesa, e ali eu sei como é que tá a minha vida financeira. Eu sei se eu tô no azul, se eu tô no vermelho, ou se eu tô elas por ela. Agora, algumas pessoas têm verdadeiro pavor de planilha. Elas acham chato, acham que não resolvem nada, que nunca conseguiram aderir a isso. Muitas querem ver o diabo e não querem ver uma planilha. Tem verdadeira aversão a esse instrumento de finanças. E a gente vai investigar então o que aconteceu na história de vida dessa pessoa que fez ela desenvolver essa aversão à planilha. O que aconteceu na história dela que ela não gosta da pobre, da coitada da planilha? Agora, a gente investigando isso, a gente pode chegar em alguns eventos que foram realmente muito ruins. Vamos pensar o seguinte, que ela, lá na casa dela, quando ela era criança, o pai dela fazia a planilha. Agora, ele fazia essa planilha e terminava muito nervoso, muito estressado, brigava com todo mundo dentro de casa, chamava a mulher, pagava o maior sapo. Muitas vezes ela se sentia humilhada, ou a mãe dela se sentia humilhada por conta daquilo, da forma como era tratado em função daquele resultado da planilha. Como é que você imagina que essa pessoa vai lidar com a planilha hoje, tendo uma história dessa? Ela não vai gostar de planilha mesmo, né? Eu também não gostaria. É muito fácil a gente associar, então, a planilha a estresse, a controle, a humilhação, a vergonha. Ela pode ter associado a planilha a diversos sentimentos, emoções, crenças. E isso impede que ela hoje tenha uma relação, digamos assim, amigável com a danada da planilha. É aí que a gente vai usar o EMDR. A gente vai então pegar essas histórias, essas memórias que ela tem e nós vamos reprocessá-las. À medida que nós vamos reprocessando, ela vai tendo um novo entendimento sobre aquela própria história e vai deixar o passado exatamente no passado. Ela sempre vai se lembrar que aquilo aconteceu, vai sentir por que aconteceu, mas aquilo não vai ter mais tanta repercussão na vida dela hoje. Ou seja, ela ressignificou aquele evento. E com isso, a adesão dela à planilha é simplificada. Ela vai aderindo a esse instrumento aos poucos. O que vai acontecer é lógico, ela vai precisar aprender a lidar com ela porque ela não tem esse treino na vida. Então ela vai precisar aprender a lidar com a planilha. E ela vai fazer isso de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Agora, gente, trauma financeiro é uma coisa super comum. E às vezes a gente não considera, mas crise financeira, falências, fraudes, disputas de herança, divórcio com muitas brigas em torno do dinheiro que é tão comum, desemprego, olha, tudo isso pode ser um trauma financeiro. E aí eu não tenho dúvida, sempre que eu identifico uma história como essa,
ligada a trauma financeiro, eu vou usar sim uma abordagem que é mais efetiva, uma abordagem que vai trazer um resultado melhor e que vai poder trazer uma fluidez para a pessoa no que tange ali a vida financeira dela, tá bom? Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque às vezes você tem uma dificuldade, de repente você também não está fluindo, de repente você tem na sua história traumas financeiros e eles podem ser trabalhados com uma abordagem como o MDR, tá bom? Então, se você passou por uma história como essa, não hesite, procure um profissional de saúde, vai trabalhar isso, tá bom? Para que a sua vida financeira possa fluir com tranquilidade. E qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que depois eu respondo para você, tá bom? Um grande beijo e até mais. Agora, se você ainda não assinou esse canal, assina agora e não esquece também de apertar aquele sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no ar, você vai receber a notificação, tá bom?